Bom, pessoal, continuando o assunto de introdução eletrônica de potência, né? Eu pulo é para não puxar a calça para fora a blusa para fora da calça, então vocês não reparam não, porque senão puxa, fica aqui balão aquele negócio. Continuando, né, o assunto de sistemas de introdução eletrônica de potência, a gente vai começar a usar, novamente eu vou usar slides de professores meus da pós-graduação, que eu acho que são slides muito felizes, que eles falam, explicam muito bem em poucos slides. Não devo usar todos, mas eu vou usar para mostrar a ideia que eu estou falando para falar de sistemas de alimentação. Então, o que é um sistema de alimentação, né? Aqui a gente tem uma tabela aqui falando de fontes, fontes primárias de corrente alternada. Ali na Europa, por exemplo, a frequência é 50 Hz, tensões de 220 e 230 volts. Não sei se isso é realmente atual não, tá? Mas acredito que seja. Então, ali a gente tem na América e no Japão frequências tanto de 60 e 50 Hz, 110 e 100 volts. Ali a gente tem universal, de 50, fontes universais, né, de 50 e 60 Hz. Isso eu acho uma bobagem falar. Fonte, por exemplo, é fonte universal, né? Uma fonte que você conecta tanto em 110 e 220 volts. Isso aí é só uma tabela falando das fontes, das frequências que ela trabalha e das tensões que ela trabalha. Mas quando a gente fala de fontes chaveadas, pelo meu entendimento, até hoje eu não vi nenhuma fonte chaveada que não trabalhasse de 90 a 240 volts tranquilo. Assim, ela trabalha de 90 a 240 volts como se nada tivesse acontecido, como se nada fosse diferente. Uma fonte de alimentação, antigamente, né, ainda mais lá na eletrônica 1, tanto no passado de vocês na eletrônica 1, quanto antigamente mesmo, antes da eletrônica de potência, as fontes de alimentação elas eram da seguinte forma. Elas tinham um transformador, que era esse componente aqui, ó. Era um transformador. Esse cara aqui, ó. Ele é um transformador feito de aço laminado. Eu vou mostrar no laboratório para vocês a diferença entre o laminado e o de ferrite. O transformador laminado é aquele feito com várias chapas de aço laminado, várias chapas de aço, e elas são juntas para formar um núcleo. E aí o cara faz o enrolamento. Qual que é a diferença dele para o de ferrite? O de ferrite vai ser aqueles menores que são de um material que parece uma porcelana, que quebra muito fácil. Então, a diferença dos dois básicos é essa. Essa é uma fonte de alimentação que eles chamam com reguladores lineares. Eu não sei por que é o nome linear, porque linear, para mim, a palavra linear ela sempre remete aos sistemas lineares, aquela coisa de teorema da superposição, de sempre falar de, né, entra x mais y, sai a saída de x mais a saída de y. Mas lineares é porque a fonte ela deixa a tensão de saída como se fosse uma linha mesmo, reta. Ali ele vai ter alguns elementos que a gente reconhece, ali é o transformador, um retificador, que é aquela parte, 4 pernas ali, aquele componente de 4 pinos ali, canto, no esquerdo. Ali o regulador, provavelmente esse com um dissipador grande, capacitores, né, um regulador, né, algum outro componente ali na entrada. Agora, mas ele precisa de pelo menos um transformador que vai estar ligado na rede, aí ele passa para o retificador, aí depois ele passa para o regulador. Esse aí talvez seja até um desenho de uma fonte com mais de um nível de tensão de saída, por exemplo, com 12 e 5 volts. Aqui a gente nota que ela tem poucos componentes, os componentes são robustos, eles não geram interferência porque todo mundo aqui trabalha com 60 Hz. Então, quando você tem uma retificação, ela sai, a gente vai fazer umas simulações, vocês vão ver que ela sai com 60 Hz, ela passa pelo retificador, sai com 120 Hz, e depois o máximo que você tem ali de frequência é de 120 Hz. Você não tem chaveamento hora nenhuma. Os componentes são robustos, então assim, você não vai ter hora nenhuma essa fonte tendo muito defeito, ela só vai aquecer um pouco, ela vai aquecer mais, né? Ela vai ter mais perda, ela não vai gerar ruído, justamente porque não tem chaveamento, só que os componentes eles são pesados, volumosos e o rendimento é baixo. Então ela é pesada, é uma fonte pesada, ela esquenta muito, ela tem muita perda, o rendimento é baixo, significa que é aquela história que eu falei, o rendimento vai ser em torno de 30%. Então você coloca 100 watts na entrada dela para sair 30. Ah, mas sai o 12 volts que você quer. Pois é, mas você tem uma perca aí de 70% da sua energia, né? E isso é muito, assim, isso é muito, não tem jeito, você perde mais do que o dobro da sua energia. Vamos comparar aí entre fontes, uma comparação entre fontes chaveadas e fontes não lineares, fontes lineares, né? Relação potência-peso, aí é uma relação que eles costumam também adotar relação com volume ou densidade de volume. Imagina que você tem um componente que ele é muito pequeno e aguenta funcionar com muita potência, estilo a armadura do Homem de Ferro, né? A armadura do Homem de Ferro faz um monte de coisa, ela é uma casca que fica ao redor do corpo dele, é absurdo, assim, a densidade de potência dela é absurda. A relação, então, potência-peso ali vai ser de 30 a 300 watts por quilo para a fonte chaveada e ali vai ser de 10 para 30 watts por quilo
para a fonte linear. Então, a fonte chaveada vai ser muito mais leve, a relação potência-volume também, mesma coisa, o volume vai ser muito menor. O ripple de tensão ele vai ser um pouco maior na fonte chaveada, mas isso não importa muito, porque os componentes eletrônicos, o que é ripple de tensão? É aquele ripple que sai lá no final, depois que você regulou a tensão, é aquele ripple, antes de regular, né, na verdade, é aquele ripple que você sai lá no final, pode afetar a carga CC que está na saída ali da fonte de alimentação. Então o ripple vai ser mais alto na fonte chaveada. A MC, ou seja, a compatibilidade eletromagnética, ela é importante na fonte chaveada e ela não é importante na linear. Ou seja, o que é compatibilidade eletromagnética? É você montar um aparelho seu de uma forma que a interferência que ele vai causar não afete ele mesmo e os outros. Então, é aquela história assim, olha, não sei se vocês, eu nunca fiz esse teste não, mas assim, eu vi outro dia uma thumbnail de um vídeo, o cara mostrando um celular em volta do bombril, e ele testando se realmente queima o bombril. Acho que alguém deve ter feito um teste desse, eu acho que é provável mentira, né? Mas um celular queimando bombril, ou então qualquer outro equipamento que um faz o outro parar de funcionar por causa do tipo de funcionamento dele. Às vezes ele funciona de uma forma que chaveia tão rápido, interfere tanto, que ele faz outro equipamento parar de funcionar. Um exemplo ali que eu dou no laboratório mesmo, no laboratório de conversão, eu estava mexendo no computador e montei um inversor de frequência para os alunos começarem a trabalhar com ele, a aumentar a velocidade, diminuir e tal. E aí eu percebi que o meu mouse parava de funcionar, eu estava a uns 2 metros dele, o meu mouse parava de funcionar quando eles começavam a ligar o motor. Aí eu vi, realmente, não dava, assim, era interferência. Aquilo ali era por causa de interferência. Isso, o que eles têm que fazer? Eles têm que ter uma preocupação dessa em fontes chaveadas e não tem que ter essa preocupação em fontes lineares. E ali o rendimento, de 65% a 90% em fontes chaveadas e de 35% a 55% em fontes lineares, na melhor das hipóteses. E aí, né, o que a gente tem então? A gente tem que as fontes chaveadas elas são mais viáveis por causa de peso, volume e rendimento, principalmente. E elas têm que ter mais cuidado por causa da interferência. Os conversores CCs que vão dar origem para possíveis fontes chaveadas vão ser do tipo os sem isolamento elétrico, buck boost e buck boost. A gente vai fazer simulações desses circuitos e a gente vai usar eles também como objeto de exercício. Então nós vamos fazer exercícios com esses circuitos. A gente vai fazer exercícios com o buck boost e o buck boost para entendimento de como funciona a fonte chaveada. E os conversores com isolamento elétrico. Flyback, duplo flyback, forward, duplo forward. Tem um monte, na verdade. O que mais tem tipos diferentes de fontes chaveadas. Esses aqui são os mais básicos, assim, aqueles que já estão nos livros, né? Os que estão em artigos e novos tipos de fontes chaveadas, inclusive, eu mesmo, na época do doutorado, eu acredito ter inventado uma, eu só não publiquei. Eu só não publiquei porque eu tinha outras coisas para fazer, mas eu acredito ter inventado uma que eu chamava de... A gente inventa uns nomes meio loucos, era duplo forward, flyback forward, não sei o que. Eu dava um nome assim, ele tinha o flyback e o forward, característica dos dois, ele era duplo, era tudo esquisito. Isso é o que mais vai ter assim, no meio acadêmico, assim, vai ter uma porrada de fontes, inclusive fontes chaveadas que estiverem dentro de um carregador que você tenha, pode ser nenhuma dessas aí, pode ser que ele seja uma fonte nova. A gente vai entender o funcionamento, a gente vai entender o funcionamento um pouco mais a fundo da flyback, para vocês entenderem, principalmente porque ela está presente na maioria dos carregadores. A gente vai fazer um experimento em laboratório, que a gente vai pegar uma fontezinha dessa, vai abrir e vai fazer algumas medições para você ver que ela tem as curvas que a gente vai identificar no conversor flyback. Essas aqui são com isolamento. O que é isolamento? É você não ter nenhuma conexão elétrica entre a entrada e a saída. Então lembrando, isso aqui são fontes chaveadas, são conversores, entre aspas, CC-CC. Só que sempre que você trabalha com ela, você vai ter que precisar de um retificador na entrada para pegar a tensão da rede e fazer ela virar CC. Então, o que acontece com as fontes? Eu vou ver aqui se tem slides que explicam isso melhor, né? Vou só falar um pouco aqui disso, porque eu talvez não tenha algum slide para isso. Então, as fontes de alimentação, elas vão ser dispositivos. Vão pegar isso aqui, vão pegar a rede aqui de 110 a 220, tanto faz. Pode ser 60 Hz, pode ser 50, tanto faz. E vão te entregar aqui uma tensão que você queira. Exemplo, 5 volts para alimentar o seu celular. Então, aqueles 5 volts que vai vir lá do USB que alimenta o seu celular, daquela fonte USB, ele vai vir, aquela energia está vindo da rede. Aí eu pergunto a vocês, qual que é a probabilidade que esse cara aqui, você acha que esse cara aqui é isolado ou você acha que esse cara é não isolado? Ali a gente tem dois tipos de fonte, dois tipos de grupos, né? Isolados e não isolados. Eu sei que é cedo para essa pergunta, é só para ver assim, como é que está o nível de... Realmente vocês não estão nem um pouquinho a par, né? Esse cara aqui, ele precisa ser isolado. Por quê? Porque a gente vai ver que os conversores buck boost e buck boost, eles conseguem, o buck ele consegue te fornecer tensões abaixo da que você tem,
na entrada. Então, se você tem um book aqui, ó, para você ter 5 volts aqui na saída, você tem que ter mais do que 5 volts na entrada. Então, aqui, por exemplo, você teria que ter 12 volts na entrada. Mas não adianta se você tiver aqui, por exemplo, se você tiver 180 volts, 200 volts, você não consegue chavear de forma tão precisa para conseguir 5 volts. Então, eles têm que trabalhar com eles têm que ter um isolamento, eles têm que ter um transformador. Esse transformador a gente vai ver que ele vai estar na parte de alta frequência. Então, isso é spoiler das próximas aulas, mas o conversor provavelmente ele vai ser um flyback. A maioria todos os carregadores de celular até hoje que eu abri eram flybacks. Então ele é um conversor que, o que ele faz? Só dá você tem aqui a rede, ele pega essa rede, passa por um retificador e te entrega aqui na saída uma tensão do nível aqui de 150 volts, 180 volts, digamos, 180 volts. Esse cara aqui, ó, ele vai fazer o seguinte, ó, agora eu vou chavear em cima de um transformador de alta frequência e depois vou retificar esse cara aqui. Então ele vai colocar um diodo aqui, um capacitor aqui, e aí ele faz o seguinte, chaveia em cima desse cara, ele vai conseguir obter 5 volts daqui através dessa relação de transformação. Então ele vai ter aqui um N1, um N2, que vai possibilitar ele reduzir o efeito dessa tensão aqui chaveada em cima do transformador e na hora que retificar ele vai ter 5 volts. Então todos os conversores que a gente tiver, todas as fontes chaveadas que vocês têm acesso são fontes isoladas. São fontes que têm um isolamento elétrico. Revisão dos fundamentos, vamos ver ali, ó. Como calcular a relação entre as variáveis elétricas, vamos falar aqui do que vai ter numa fonte chaveada. Basicamente a gente vai ter o seguinte, a entrada CC, essa entrada CC, ela vai ser, aquela fonte CC ali no caso, esse símbolo aqui, ele vai ser uma tensão CC que vai vir de algum retificador. Nas fontes, então, você vai ter aquela tensão ali em torno de 180 volts. O indutor, ele é necessário, o capacitor, eles são necessários para o seguinte, eles vão ser o filtro do chaveamento. Então, você vai chavear em cima de um indutor, depois você vai pegar essa corrente do indutor, vai mandar para um capacitor e os dois, assim, o que eles fazem? O indutor, quando ele recebe uma tensão chaveada, ele vai produzir uma corrente que varia pouco com aquele chaveamento, não varia tanto. A corrente do indutor ela é relutante, ela sempre vai fazer assim, olha, não adianta você chavear muito rápido, eu vou te dar a média, da corrente aqui que você está mandando, da tensão que você está mandando. O capacitor é a mesma coisa, se você mandar uma corrente com muito ripple para ele absorve o ripple e ele vira um curto para o ripple e vira um circuito aberto para a componente CC dessa corrente. Então, o papel desses caras é o seguinte, ó, esse cara aqui, ó, cadê o mouse? Esse cara aqui, ele vai vir da rede, ele vai vir do retificador depois que está conectado com a rede. Aqui você vai ter as chaves, aqui é o indutor e aqui o capacitor. O indutor e o capacitor eles vão servir de filtro. A saída sua sempre vai ser no capacitor. Essa componente aqui de tensão que eles estão falando, ó, isso aqui é tensão CC, tá? O VL aqui, o VL médio no indutor sempre vai ser 0. O IC médio aqui, a corrente num capacitor média, também sempre vai ser 0. Então, tudo que eles vão absorver vai ser o variável. Ou seja, você chaveia em cima de 2 filtros, né, de 2 elementos que trabalham como filtros, e eles falam o seguinte, ó, a gente absorve aqui o que for de variável, aqui muito variável, e a gente entrega o filé aqui, o CC, a média. Alguma dúvida em relação a isso?